Olá, telespectadores do terceiro ano. Aqui quem fala é o professor André, professor de Filosofia e História de vocês. Como vai? É um prazer novamente estar com vocês. Estamos aqui em mais uma jornada em busca das aventuras na história. Hoje, dando sequência ao capítulo 1 da frente B do livro 2. Capítulo 1 da frente B do livro 2. Nós iniciamos a semana passada com o Império Bizantino. Hoje falaremos do Império Muçulmano. Muito interessante. Eu vou abrir aqui a aulinha para vocês e apresentar alguns dados referentes à religião inicialmente. Depois vamos em busca do Eldorado para entender como se formou essa civilização magnífica que foi a civilização muçulmana. Inicialmente, meninos, tudo antes da pandemia, viu? Porque depois da pandemia nós temos que fazer uma nova sondagem no mundo. Mas antes da pandemia, até 2018 aproximadamente, nós tínhamos essa seguinte divisão que eu estou apresentando a vocês sobre as religiões do mundo. E a religião que mais crescia no mundo até então era a religião muçulmana, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É uma religião em franca ascensão. É evidente que nós tivemos digamos, esse ato histórico que nós estamos vivendo na pandemia, mas o fato é que a religião muçulmana ela tem os seus pontos positivos. Todos vocês já sabem que quando eu fui adolescente, ou melhor, jovem, né? Mas ainda era meio adolescente e iniciei a minha faculdade, eu migrei por um certo momento para a religião muçulmana, muito mais por aquilo que ela dizia em relação ao amor ao próximo, em relação às belas palavras que ecoam do Alcorão. Isso me chamou muito a atenção. Sempre fui um buscador das religiões, eu sempre fui um estudioso das religiões e decidi experimentar por um tempo a religião muçulmana e eu tenho muito apreço por ela. Outro dado interessante é a queda do cristianismo, do número de cristãos, meninos. Isso vem ocorrendo de uma forma significativa nos últimos 20 anos, 25 anos. Os cristãos, ou eles estão sendo substituídos pelos muçulmanos, ou eles estão sendo substituídos pelo ateísmo. Isso é um dado interessante, né, meninos? E o fato é que no Brasil, o cristianismo também tem vivido uma mudança significativa nos seus paradigmas e no seu panorama de fiéis. Se você for notar no Brasil, por exemplo, nos últimos 40 anos, nós tivemos uma evolução abrupta da religião protestante ou evangélica, como nós chamamos. Hoje nós temos em torno de 25% a 30% de evangélicos e de 50% a 55% de católicos. Isso há 40 anos atrás era um dado maiúsculo a favor do cristianismo católico em relação ao cristianismo protestante ou evangélico. Mas o fato é que as religiões elas tendem a absorver e a perder fiéis ao longo dos séculos por esse ou aquele motivo. Portanto, meninos, nós vamos entender como funciona a religião muçulmana e o surgimento dessa religião, ok? Seguimos em frente aqui, meus anjos. Nós vamos apresentar a vocês nesse momento justamente o início daquilo que nós chamamos do ano zero da civilização muçulmana. Muito bem. O principal agente desse processo é Maomé, ou Muhammad. Maomé, ele era o filho de um quraishita que morava na cidade de Meca. Meca era uma cidade de peregrinos que seguiam até ela em busca da louvação de alguns deuses, já que a grande maioria dos homens e mulheres da Península Arábica eram politeístas. E Meca, como um centro religioso politeísta, abrigava uma série de grupos sociais, de grupos étnicos, com as mais diversas ideologias e mais diversas crenças. Bem, os quraishitas eram o grupo que dominava a cidade e que regulava as relações comerciais daquele ambiente. E Maomé fazia parte desse grupo.
Maomé, ao longo da sua vida, principalmente a partir da adolescência e da juventude, ele migrou para uma área comercial, juntando-se a grupos de beduínos que faziam relações ou tratos comerciais em outras áreas da Península Arábica. E daí, em uma dessas viagens, Maomé chegou até a Palestina, onde ele ouviu duas mensagens interessantes de religiões que já existiam. A primeira delas é o cristianismo e a segunda delas é o judaísmo. Ele encontrou evidências nesse momento de que o monoteísmo ele fazia parte das verdades contidas nas religiões e que o politeísmo eram apenas falsas idealizações ou elucubrações sobre a religião existente e pregada no mundo, na qual ele conhecia anteriormente. Muito bem. Quando Maomé volta para Meca, ele tenta divulgar essa ideia, ainda de forma prematura, mas o auge dos acontecimentos na vida de Maomé é quando ele recebe uma entidade, segundo ele, Maomé, o anjo Gabriel sentou-se ao seu lado em uma caverna e Maomé, mesmo adormecido, recebeu de Gabriel todas as mensagens contidas no Alcorão. Vamos lá. Maomé é evidente que, a partir desse momento, ele começa a colocar em prática a sua sabedoria religiosa, descrita pelo anjo Gabriel, com muito mais ênfase na cidade de Meca. Os coraxitas, obviamente, não vão gostar de nada disso, pois Maomé, de certa forma, quebra aquela regularidade de intenções religiosas tidas anteriormente dentro do politeísmo, pregando uma unidade religiosa a partir do monoteísmo. É interessante notar que, a partir desse momento, os próprios coraxitas passam a perseguir Maomé e a sua divulgação da nova religião. Maomé é obrigado a fugir de Meca para Yatreb, que posteriormente ficará conhecida como Medina. A fuga de Maomé de Meca para Yatreb ou Medina é chamado de Hégira e passa-se a contar a partir daí o ano zero. Esse ano, obviamente, o ano zero pertence à religião muçulmana, que passa a adotar em seu calendário a fuga de Maomé como o princípio dos tempos para os muçulmanos. Muito bem. Estabelecido em Medina, Maomé continua sua peregrinação, voltando-se para os preceitos da sua nova religião, o chamado islamismo, ou a chamada religião muçulmana. O islamismo, ou religião muçulmana, é uma religião belíssima, meninos. Nós veremos em detalhes quais são as suas fundamentações, começando justamente a partir do seu livro maior, que é o Alcorão. O Alcorão, eu não sei ler em árabe, certo, meninos? Mas é uma obra belíssima, é uma obra poética. Aqueles que divulgam o Alcorão, que têm o poder de divulgar o Alcorão, que são muçulmanos, eles divulgam através do canto de poemas que fazem parte de toda a obra contida no interior desse livro. É um livro magnífico e, obviamente, aqui estão contidos todos os preceitos religiosos, todos os dogmas e todas as vertentes a que devem ser corroboradas pelos chamados muçulmanos a partir da sua religião. Muito bem. O fundamento maior da religião muçulmana, meus anjos, é adorar Alá. Ou seja, só existe um Deus e esse Deus chama-se Alá. Adorar Alá significa, portanto, se submeter a Ele, estar submisso a Alá, atender aquilo que Alá deixou como proposta para que nós alcançamos a felicidade, para que nós possamos alcançar a beatitude da religião muçulmana. Veja, meninos, que interessante. Entre os muçulmanos, adorar Alá é a máxima que nós devemos seguir enquanto seres muçulmanos ou islâmicos. E todos aqueles que um dia na história da humanidade divulgaram o monoteísmo
ou propagaram a ideia de um Deus único, é chamado pelos muçulmanos de profeta. Vejam que eles não têm um Messias. Tanto Jesus, quanto Abraão, quanto Moisés, para os muçulmanos, são profetas, assim como Maomé. Ou seja, jamais devemos adorar Maomé, devemos adorar a Alá. No cristianismo, nós adoramos a Jesus como um filho de Deus. Na religião islâmica, nós não adoramos Maomé. O Maomé foi apenas um agente para que a religião muçulmana fosse divulgada através do anjo Gabriel e através da sua motivação, divulgar os fortúnios, as fortunas contidas no islamismo, ok? E na palavra de Alá. Muito bem. Chegamos a um ponto fundamental da nossa aula, que é justamente os princípios fundamentais ou as obrigações fundamentais de um muçulmano. É interessante notar que a palavra Islã, que dá origem ao islamismo, né, a religião islâmica, significa submissão a Deus. Mas todo muçulmano deve seguir à risca esses 5 preceitos que fazem parte do contexto que permite ao homem e à mulher muçulmanos encontrarem a Alá e obviamente, se tornarem submissos à sua palavra. O primeiro deles é orar 5 vezes ao dia. Essas 5 orações, elas devem, se você não estiver em Meca, você deve voltar-se para Meca. Nós, aqui no Brasil, estamos a oeste de Meca, então nós temos que nos virar para o leste, estender um tapete, nos assearmos, ou seja, limparmos, tomar uma espécie de um banho rápido, limpando os punhos, se asseando, se tornando, na hora de orar, nós temos que estar perfeitamente íntegros, quanto ao nosso aspecto físico, e, obviamente, rezarmos. Isso se dará 5 vezes ao dia, no desjejum, no meio da manhã, após o almoço, no fim da tarde e à noite. Nós fazemos essas 5 orações. Muito bem. Devemos praticar também o Ramadã ou o jejum. Normalmente ocorre em setembro. E você fica 30 dias sem se alimentar durante a luz do sol. Não é fácil. O meu grande demérito como participante da religião muçulmana foi justamente não suportar o Ramadã. Você não pode praticar sexo, você não pode proferir palavras negativas às outras pessoas, você tem que manter um jejum rígido da manhã até a noite. No seu desjejum, que começa a partir do raiar do sol, e o início da noite, você deve comer pouco, não se fartar, evidentemente, em nome da sua fé. É assim que dizem os muçulmanos, tá? O terceiro ponto é a peregrinação, a chamada Hajj. Essa peregrinação, todos os homens e mulheres que têm condições devem ir pelo menos uma vez a vida a Meca, louvar a Alá e, evidentemente, mostrar o seu amor, o amor infinito ao Deus Alá, ok? Esse é um ponto fundamental que nós temos na religião muçulmana, meninos, que é a propagação da caridade, o chamado Zakah. O que é essa propagação da caridade, meus anjos? Um semelhante da religião muçulmana nunca passa necessidades. Nunca, jamais passaria necessidades. Vocês sabem da minha história, lá em Maria, São Paulo. Estava em uma dificuldade tremenda, com um filho já na bagagem, no Santiago, e eu tive que, além de estar presente na religião muçulmana, todos aqueles que faziam parte do meu meio, que rezavam, que estavam atuando como muçulmanos, ficaram sabendo da minha dificuldade. Eles não chegaram em casa com uma cesta básica, eles me deram um emprego. Me deram um emprego porque eu era muçulmano naquela ocasião. Isso significa, portanto, que há uma cooperação entre eles. Nenhum muçulmano passa fome, nenhum muçulmano é miserável por completo. Sempre há uma ajuda, uma caridade, uma benfeitoria para que a pessoa tenha como sobreviver e ser íntegra de si mesmo e ter condições de continuar louvando a Alá,
de continuar cedendo a sua submissão à figura de Alá. Então, a caridade para os muçulmanos é algo fantástico. O amor ao próximo entre eles realmente funciona, e funciona de uma forma muito, muito relacionada ao aspecto que nós também divulgamos no cristianismo, que é a compaixão. Ok? Muito bem. Eles propõem para si mesmo também a chamada Guerra Santa, a Jihad Islâmica. Toda vez que são afrontados, toda vez que a palavra de Alá é afrontada, existe o direito da guerra, da luta contra os infiéis que estão proferindo negativamente sobre a figura de Alá. Ninguém pode encontrar um muçulmano e dizer que Alá é um imbecil. Isso seria um ultraje à religião muçulmana e isso traria maus grados à sua pessoa, porque é evidentemente que o muçulmano reagiria com muita contundência. Ok, meus anjos? Esses são os 5 preceitos a serem seguidos na religião muçulmana. Vejamos então a expansão muçulmana após a vinda de Maomé e a unificação da Península Arábica. Muito bem. Tudo ocorre a partir do momento em que Maomé retorna a Meca com o seu exército, toma a cidade de Meca, espanta os coraixitas. A partir dali começa-se a formar uma unidade religiosa. Essa unidade religiosa, apesar das diferenças culturais, das diferenças até mesmo étnicas dos grupos que são incorporados à religião muçulmana, eles formam essa unidade. Como nós vimos anteriormente, eles tendem a ajudar uns aos outros. E esses laços de cooperação permitiram que o muçulmano se expandisse numa velocidade tamanha que nos séculos 7 e 8 eles já dominavam a Península Arábica, todo o Oriente Médio, parte da Ásia, incluindo a Índia, o norte da África e a Península Ibérica na Europa. Foi uma expansão meteórica dos muçulmanos que rapidamente converteram alguns grupos, e esses grupos que foram convertidos, apesar das diferenças étnicas entre eles, se unificaram sob o pretexto do islamismo e, obviamente, também da Guerra Santa e da relação de unidade e de cooperação existente entre eles. É óbvio que, a partir desse momento, a unidade islâmica se torna um empecilho ao mundo europeu. O maior dos empecilhos que se nota nesse contexto o maior dos empecilhos que se nota nesse contexto é justamente o processo de expansão econômica europeia. Além de ter a Península Ibérica dominada a partir do século VIII, a Europa se vê sob a iminência de ser invadida pelos muçulmanos e de ter todo o mar Mediterrâneo bloqueado, pois as relações econômicas do mar Mediterrâneo ficaram sob o controle da religião muçulmana. Isso faz com que ocorra uma ruralização da Europa, uma interiorização da Europa. Não há acesso ao mar Mediterrâneo. Se há acesso, ele é muito restrito. Isso pode ser feito principalmente pelas cidades italianas, de Gênova, Veneza, Florença, etc., mas com muita restrição, pois as relações comerciais elas são dadas frequentemente com os muçulmanos, e a Europa esteve, como eu disse a vocês, na iminência de ser invadido pela civilização muçulmana, fato que não ocorreu, pois Carlos Martel conseguiu impedir esse avanço na Batalha de Poitiers, uma batalha controversa que ocorreu ou não ocorreu, mas isso é um debate para outras aulas, tá, meninos? Então, esse expansionismo, uma das consequências desse expansionismo da civilização muçulmana foi justamente a interiorização da economia europeia durante os séculos que se seguiram à expansão. Ok, meus anjos? Seguimos um pouquinho adiante. Nós vamos falar agora dos aspectos culturais da ciência e da filosofia muçulmana. Os muçulmanos, ou a civilização islâmica, nos deixou um legado tão fantástico para nós. É evidente que nós estudamos basicamente a cultura europeia na história, pouquíssimo ou quase nada nós estudamos de outras culturas ou outras civilizações, a africana um pouquinho, a chinesa um pouquinho,
a civilização muçulmana um pouquinho, a bizantina também alguma coisa, fragmentos, como nós vimos na última aula, mas a civilização islâmica ela nos deixou um montante de ideias, de conhecimento, de evolução. Eles estavam muito à frente dos europeus nos séculos que eles se dispuseram a dominar o mundo, naquela faixa em que nós consideramos, né? E a produção do conhecimento nessas áreas foi feita de uma forma bastante abrangente. Eu listei alguns dados aqui para nós, apenas como referenciais, tá? Mas é interessante termos essas ideias, isso pode ocorrer em vestibulares como a UEMA e o UFT. O fato é que a filosofia, principalmente a filosofia aristotélica, ela chegou até nós a partir de pensadores muçulmanos, sobretudo Averroes. O estudo sistemático de Aristóteles fez com que chegasse até as portas da Europa, isso no século IX, no século X, e, obviamente, a Europa despertou do seu sono dogmático e reaprendeu a fazer ciência, não numa velocidade significativa, mas as universidades, os modelos de ensino e de conhecimento são todos importados do mundo muçulmano, e a filosofia ela tem um resgate na Europa a partir desses filósofos que eu acabei citando, tá, meninos? Além de algumas outras, na questão da produção de culturas, você tem a cana-de-açúcar, a laranja, o algodão, os artífices do algodão, obviamente, depois serão responsáveis por uma grande mudança na história da humanidade, que é justamente a Revolução Industrial. Então, o domínio sobre algumas artes, algumas técnicas de produção de produtos primários vindo da região muçulmana também tornarão a Europa ricas posteriormente. Okay? Para aqueles que amam a matemática, né, meninos, entre os muçulmanos, a civilização islâmica nos trouxe os zeros, elementos de Euclides, os algarismos, a álgebra. Ave Maria, meu Deus. Eu amava matemática no terceiro ano do ensino médio, mas não amava muito a álgebra. Eu achava que aquilo era uma mentira, o que eles estavam contando era bizarro, era apenas uma pilhéria. Mas tudo bem, isso pouco importa. Outra influência direta que nós tivemos na Europa e trazida pelos muçulmanos é a arte da navegação, meninos. A presença deles na Península Ibérica é fundamental para que Portugal e Espanha tivessem uma primazia nas grandes navegações. O fato dos muçulmanos estarem presentes por um longo período na Península Ibérica trouxe aos ibéricos, aos portugueses e espanhóis, noções de navegação muito profundas, a partir da bússola, do sextante, da vela latina e de outros elementos que são incorporados à navegação e que fizeram dos ibéricos proeminentes nessa arte. Okay? Nós também tivemos desenvolvimentos na química, física e na medicina, se nós contarmos todos, obviamente ficaremos atordoados. E, por fim, meninos, a cultura, a divulgação da cultura, do modelo de vida muçulmano, sobretudo arábico, foi descrito em Mil e Uma Noites. Simbal Marujo, Ali Babá e os 40 Ladrões, ou seja, todos os preceitos ético, moral, toda a percepção do árabe sobre a sua realidade estão descritas nessa obra famosíssima, Sherazade, figuras notórias de Mil e Uma Noites estão presentes no imaginário muçulmano e estão também disponíveis a nós através da literatura. Okay? O último dos pontos que nós vamos tratar aqui é a divisão entre xiitas e sunitas, meninos. Isso eu vou deixar para vocês. Lembrando que os muçulmanos eles se dividiram após a morte de Maomé em dois grupos, os sunitas e os xiitas. Os xiitas acreditavam que aqueles que eram parentes de Maomé, de sangue, deveriam seguir a herança do profeta. Alguns outros achavam que não, que você deveria ter relações de sabedoria com a moral e a ética, para que você pudesse assumir uma conduta de liderança entre os muçulmanos.
O fato é que, a partir disso, ainda hoje, os muçulmanos estão divididos, há uma certa perseguição entre eles, em algumas regiões do globo, entre sunitas e xiitas, e isso, obviamente, fica por conta e a cargo da geografia, né, do tio Flávio. Todos sabem que o tio Flávio usa 3 computadores, né, para gravar as suas mensagens, né, aqui as suas aulas, porque, evidentemente, que nós já sabemos o tamanho, né, da encrenca que está na sua cabeça. Muito bem, meus anjos, façam a leitura aqui dos xiitas e dos sunitas, para que vocês tenham uma compreensão mais clara e evidente a seus respeitos. Eu vou mandar, nessa semana que vem, o gabarito do Praticando, do capítulo 1 aqui, da frente B do livro 2, e na semana que vem nós vamos tratar excepcionalmente da Idade Média Europeia, ok? Lembrando que nós vimos o Império Bizantino e o Império Muçulmano justamente durante um período que nós chamamos de Idade Média. Isso não ocorria entre eles, pois o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento tecnológico dessas duas civilizações é muito notório e muito superior ao que era produzido dentro da Europa, que viverá um período de ruralidade, um período de incrustamento das suas relações sociais e, obviamente, de intensificação daquilo que nós chamamos do modelo feudal de produção, ok? Um beijo, saudade de vocês e fé na macaxeira, viu, meninos?